Meio-dia, 4 minutos. Vamos começar a gerar nossa reportagem então. Débora Alfana, Polícia Federal, acho que esse é o grande destaque desta sexta-feira, cumpre novos mandados de prisão contra suspeitos de envolvimentos naqueles atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então a gente começa o Band News no meio do dia, em Brasília. O Rafael Procópio está por lá e vai trazer as informações para a gente, atualização. Fala aí, Rafael, boa tarde para você. É isso, pessoal. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Continua em andamento a primeira fase da operação da Polícia Federal, deflagrada nessa sexta-feira, operação chamada Lesa Pátria, que tem por objetivo encontrar pessoas que participaram, financiaram ou então até mesmo fomentaram aqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro. Até o momento, nessa primeira fase, são 16 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária. São 2 mandados esses de prisão, são 2 aqui no Distrito Federal, 3 aí em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, 1 em Minas Gerais e outro no Mato Grosso do Sul. Os presos que já temos a confirmação, os nomes deles: Renan da Silva Sena, aqui do Distrito Federal, Ramiro Alves da Rocha, em São Paulo, Soraya de Mendonça Bacchiotti, no Mato Grosso do Sul, e Randolfo Antônio Dias, em Minas Gerais. Os investigados podem responder aí por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e outros delitos, e essa operação deve seguir aí por toda sexta-feira. Também já temos aí um certo histórico, pelo menos de alguma dessas pessoas que já foram presas. No caso aí do Renan da Silva Sena, em 2020, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, apresentou uma queixa-crime contra ele após ter sido chamado de bandido. Na ocasião, ele também ofendeu o presidente da Câmara, o presidente da época, Rodrigo Maia, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, por conta do fechamento da esplanada dos ministérios. Ele também tem histórico de atos contra o STF, pedindo a destituição dos ministros, além de um episódio de agressão contra enfermeiras que protestavam por melhores condições durante o auge da pandemia. Ele também foi terceirizado no primeiro ano de gestão de Damares Alves à frente do Ministério da Mulher e da Família e esteve recentemente na Academia da Polícia Federal com discursos golpistas depois daquelas prisões pós-ataque já no dia 9 de janeiro. Ramiro Alves da Rocha é conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros e já disputou eleições pelo PSL em 2018, aí por São Paulo, e em 2022 pelo PL para deputado federal. E a gente continua atualizando, continua aqui de olho nessa operação, esperando aí novos nomes dessas pessoas que estão, pelos quais essas operações estão sendo cumpridas nessa sexta-feira, pessoal. Rafael, então vamos só repetir, são quantos mandados de prisão e de busca e apreensão até agora? São 16 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos e 8 de prisão essas temporárias, né? Desses 8, a gente tem a certeza, pelo tudo que a gente já apurou com a Polícia Federal, que são 4 pessoas que de fato já foram presas, esses 4 nomes que a gente acabou de comentar. Valeu, Rafa. Ô, Débora, só para aproveitar o assunto que a gente está falando dos atos golpistas e de repercussões, né? Porque, por exemplo, os 3 poderes ainda calculam prejuízos que foram provocados, né, nas sedes. Enfim, os 3 palácios foram destruídos e assim como as obras de arte, a gente já falou bastante sobre isso aqui, mas hoje teve novidade também, e trouxemos mais cedo, que é uma questão envolvendo a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, ela já havia feito um pedido de bloqueio de bens de todos os financiadores desses atos golpistas, e a gente está falando tanto das pessoas físicas como as empresas, que ao longo dessas investigações vão sendo, enfim, apontadas, né? A gente tem revelado aí quem financiou essa tentativa de golpe, quem financiou esses ataques. E agora a gente teve 2 novos balanços do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, que fizeram com que a Advocacia Geral da União fizesse um pedido de aditamento, quer dizer, fizesse ali um adendo a uma ação que já tramita, que é de bloqueio de bens dessas pessoas. E agora, o pedido é para que se bloqueie quase 19 milhões de reais, 18 milhões e meio, para ser mais exato, para que esse dinheiro seja usado para reestruturar, reformar os palácios que foram destruídos. As reformas já estão em andamento, né? A própria ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, já disse que para o início do ano judiciário, pelo menos o plenário do STF já vai estar construído. Talvez o STF tenha sido mais atacado nesse nível, né, de danos à estrutura mesmo, física do prédio. E aí, a subchefia dos assuntos jurídicos da Presidência da República atualizou aqui os danos cometidos lá no Palácio do Planalto, subiu para 8 milhões de reais essa estimativa, e o Supremo Tribunal Federal calcula em quase 6 milhões de reais os danos provocados no edifício. Essa quantia que a Advocacia Geral da União pede para que seja bloqueada também engloba um outro valor, um valor do prejuízo estimado pela Câmara dos Deputados
mais ou menos R$ 1 milhão, um pouquinho mais que R$ 1 milhão. E isso a gente está levando em conta aqui só os danos estruturais, os danos causados nos prédios. Porque, por exemplo, na Câmara dos Deputados, os manifestantes, os golpistas, enfim, colocaram fogo, né, no carpete, o sistema anti-incêndio foi acionado, estragou piso. Então, a gente está falando aqui só dos danos estruturais. E nessa petição, a AGU ainda pede outras coisas ali, enfim, relacionadas às empresas, né? Ela quer notas fiscais, enfim, um monte de coisa. Mas só para dizer que esse número já é grande, né? Estava em 6 milhões o pedido de bloqueio, foi para 19 milhões. E pode aumentar muito. E de que pessoas? Que pessoas são essas que terão os bens bloqueados? Até o momento, 52 pessoas e 7 empresas que são acusadas de financiar o fretamento de ônibus para esses atos que resultaram na destruição dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes. Então, a gente vai seguir acompanhando, claro, porque são relatórios parciais. É extremamente assustador quando a gente volta a ter acesso às imagens e quando a gente tem isso traduzido em números, a gente vê o tamanho do estrago que foi cometido lá na Praça dos Três Poderes. Então, por enquanto, 52 pessoas e 7 empresas são acusadas de terem financiado esses atos, estão com os bens bloqueados, mais ou menos 19 milhões de reais é o pedido da AGU. A gente ainda vai falar mais disso no Band News no meio do dia com o nosso Rodrigo Aidar. Sim.